Bom, pessoal, dando continuidade aqui no nosso evento, agora a gente tem o prazer de apresentar aí os nossos organizadores do evento, idealizadores do evento, o Bruno Campos Janegits, tá? O Bruno vai falar para a gente sobre novos materiais para o desenvolvimento de sensores e biosensores eletroquímicos, tá? Então, Bruno, só rapidamente para passar um pouquinho pela o resumo dele, ele tem graduação em Química em 2006, mestrado na parte de Química Analítica em 2009, doutorado em Ciências pela Federal de São Carlos em 2012, possui doutorado sanduíche lá na Espanha, foi visitante na Universidade de Warwick, né, em 2013. Murilo, desculpe interromper, mas a tela não está aparecendo, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Bom, dando continuidade aqui na apresentação do Bruno, ele atualmente é professor adjunto C, né? Nível 2, Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados, né? LSC Nano, qual ele é líder, né, desse laboratório, na Federal de São Carlos, Campos Araras. Ele é credenciado no programa de pós em Biotecnologia e no programa de pós em Ciências Materiais, tá? Na Federal de São Carlos. É membro do corpo editorial da revista do jornal Sensors, possui menções honrosas, tem experiência em diversas áreas da química, biotecnologia, sensores, biosensores, caracterização de nanomateriais, biosensores nanoestruturados, tá? Bruno, é um prazer ter você aqui falando para a gente um pouquinho dos avanços dessa área, tá? E agora eu passo a palavra para você poder demonstrar esses resultados aqui para a gente. Legal, obrigado. Vou começar a passar aqui, esperar você fechar para fazer a transmissão. E aí, obrigado pela apresentação, Murilo. Obrigado por todos que estão assistindo. Agora não vou ser youtuber. Agora eu vou mostrar um pouquinho o que a gente tem realizado no nosso laboratório. Faz 5 anos que nós montamos o grupo, né? E acho que alguns já falaram, como somos jovens, não é tão simples se montar um grupo de pesquisa. E faz 5 anos que eu estou aqui em Araras, tentando montar. A gente começou do zero, um campus, esperando um pouquinho minha tela aqui, que o meu computador também não está ajudando. E agora foi. Deixa eu colocar o laser point rapidinho, gente. Agora vai. Então, a minha apresentação vai basear em novos materiais para o desenvolvimento de sensores e biosensores eletroquímicos. Eu quero lembrar sempre que a UFSCar tem 4 campos. Nós temos o campus de São Carlos, que é o campus sede, onde teve toda a minha formação. O Fernando já falou do campus de Lagoa do Sino. Nós temos também o campus de Sorocaba e o campus de Araras. O campus de Araras ele existe desde 1991, com o presidente Collor. Ele instituiu a mudança do Instituto de Açúcar e Álcool para você transformar esse instituto no campus do primeiro campus fora de sede, e desde então nós temos esse campus. Nós estamos situados na cidade de Araras. Como vocês passam pela Anhanguera, vocês veem a cidade de Araras, tem mais ou menos 135 mil pessoas, baseado no agronegócio, nossa cidade. E é muito interessante que nós temos aqui a fábrica do Nescau e do Nescafé. Então, dias a cidade cheira café e dias tem um cheiro de chocolate muito bom. Isso aqui, como a nossa cidade vizinha Araraquara, aqui perto, né, tem cheiro de laranja, a nossa tem esse cheiro de café. Que tem 4 cursos de pós-graduação, não vou entrar muito nisso para não delongar. Nós temos 6 cursos de graduação e entre eles o curso de Química. E eu leciono para o curso de Química, Física e Biologia. Entrando na apresentação por si só, falar um pouquinho dos biosensores. Biosensores são materiais que têm algum reconhecimento biológico, né? Ele pode ser sintético ou extraído. E os mais conhecidos são o teste de glicose e o teste de gravidez. São os biosensores que mais nós temos contatos, né?
Então, o biosensor é um sensor que vai ter um material biológico sobre ele e vai ter o reconhecimento específico. Aqui estamos brincando com várias geometrias, né? Então, ele reconhece o triângulo e aí ele faz essa reação de reconhecimento num sinal mensurável. Então, no caso aqui, a gente usa eletroquímica. Então, a gente vai usar o voltametria, o impedância, a amperometria, para poder fazer esse tipo de reconhecimento. Laís tem uma figura muito bonita que ela mostra muito bem como é um biosensor, né? Então, nós temos a reação, vai ter uma camada aqui biológica, que pode ser um DNA, uma enzima, um anticorpo, um aptâmero, uma célula, e vai ter o reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser corrente ou impedância, que nós temos usado, mas pode também ser aquecimento, cor. O professor Wendel já mostrou algumas coisas, o professor Tiago, o William, que dá para se fazer, são trabalhos muito bonitos, e massa. Dá também para se fazer um biosensor para fazer a detecção de doenças. Eu peguei um trabalho muito bonito de Nelly, colaboradores, que eles usam apenas a nanopartícula de ouro. A nanopartícula de ouro, fazendo o acoplamento cistamina-glutaraldeído, e após esse acoplamento, essa ligação do cistamina-glutaraldeído, se tem um contato com o anticorpo. E quando o anticorpo se liga ao antígeno, eles se aglomeram e mudam de cor. Então, apenas uma mudança de cor, usando partículas metálicas, no caso aqui, nanopartícula de ouro, você consegue fazer detecção de biomarcador para Alzheimer. Os nossos sensores, eu vou dividir em dois tipos aqui, temos vários tipos, mas que eu tenho feito e nosso grupo tem feito, e os colaboradores, um deles é o sensor de DNA. O sensor de DNA, a gente pode, o nosso amigo Iranaldo já apresentou de forma brilhante, só vou falar um pouquinho rapidamente, você consegue detectar mutações, fazer detecção de organismos patogênicos, organismos modificados, e você também consegue fazer qualquer sequência relevante de DNA. E essas sequências, você pode fazer, por exemplo, uma predisposição, verificar se a pessoa tem uma predisposição para uma doença ou não. Como funciona, então? Você baseia na hibridização, A, T, C com G. E aí nós temos uma sonda de captura e a sonda alvo. A sonda de captura é como se fosse uma varinha de pescar mesmo. Ela vai lá e captura a sonda alvo, que no caso aí pode ser uma predisposição para uma doença. Se a pessoa tiver essa predisposição, ela vai ter um aumento de sinal. Caso ela não tenha, o sinal não vai ter um aumento, vai ser um sinal igual ao sinal de preparo do biosensor de captura. Um trabalho que eu achei bem interessante, é um trabalho que foi publicado de Loisa e colaboradores, que se tem o contato com a marcação. Então, tem a sonda de captura e a sonda alvo. E a sonda alvo, ela é marcada com uma enzima, e no caso aqui peróxido. Então, ela pode ser marcada ou não, essa sonda alvo. Nos nossos trabalhos, para evitar altos custos, a gente trabalha com label free. Label free as sequências, elas não têm marcação. Você só observa a mudança no sinal eletroquímico, tanto de impedância quanto de voltametria. E quando você observando essa mudança de sinal, você consegue quantificar e verificar se a pessoa tem a doença ou não. A Laís fez no mestrado dela o trabalho de detecção da predisposição BRCA1, que é uma das predisposições mais constantes, né, que mais se apresentam nos seres humanos para a predisposição do câncer de mama. E a gente sabe que o câncer de mama é uma das doenças que mais se cometem, né, no mundo nos últimos anos. O caso emblemático de câncer de mama de predisposição, foi da Angelina Jolie. Ela, anos atrás, saiu em todos os jornais que ela optou por retirar as mamas por fazer esse teste de DNA e verificar que ela tinha predisposição, pois que a avó dela e tia dela teve câncer de mama, e ela verificou por teste de DNA que tinha, ela preferiu tirar e colocar silicone. Então, nosso trabalho tem sido feito, da Laís foi feito, com uma superfície de ouro, um eletrodo tradicional de 2 milímetros de ouro. Ela colocou esse eletrodo em contato com uma sonda de captura, ela bloqueou com BSA os sítios não ativos e depois entrou com a sonda alvo. No caso, a sonda alvo é a predisposição BRCA1. Se estuda quando se faz um sensor desse, se estuda todos os parâmetros e
faz curva analítica, e o importante é você se fazer esse teste. Se você coloca a sonda de DNA de captura, que tem essa predisposição, que tem esse conjuntinho de sequência, que tem essa tendência a ter a doença, se a pessoa saudável, ela não tem isso, não vai ter alteração. E se tiver alteração, quer dizer que a pessoa tem uma predisposição. Esse teste aqui foi feito, então, com uma pessoa com um teste saudável, todos sintéticos ainda, mas com uma sequência saudável. Então, percebe-se que não há diferença de impedância eletroquímica. Outro estilo de trabalho que dá para se fazer com biosensores é o imunossensor. O imunossensor, ele é feito com anticorpos, né, que são sintetizados pelas células, por corpos, por animais, por próprios seres humanos. Estão presentes, os anticorpos, eles estão presentes, e os antígenos também, em tecidos, secreções, e são produzidos de forma geral. Os anticorpos, então, eles têm eles formam em Y, né? Então, eles têm duas regiões, que são as regiões de ligação, regiões de reconhecimento. São muito, muito, muito específicas, como eu disse no começo da apresentação. Então, os imunossensores usam essa relação antígeno-anticorpo e deixam o sinal analítico muito alto. A gente pode trabalhar com sensores descartáveis, eles são extremamente seletivos e podem ser usados para análises clínicas. Então, temos vários tipos de imunossensores. Temos o imunossensor, que são os sanduíches, que você forma um sanduíche com o antígeno, só que você depende aí do marcado. Você pode trabalhar com antígeno marcado, aqui o anticorpo é marcado, aqui o antígeno é marcado. Você pode fazer, então, o sanduíche competitivo e o label free, como no trabalho anterior. Como eu disse, nós estamos usando essa tática label free tanto para sensores de DNA como para imunossensores. O trabalho da Gabriela é um trabalho que foi feito para detectar a proteína DJ1. A proteína DJ1, ela tem ligação com a doença de Parkinson. A gente sabe que a doença de Parkinson ela atinge a 5 milhões da população global. E isso acontece geralmente em pessoas com mais de 65 anos. Tem relação com a dopamina, com a concentração de dopamina e formação de corpos de Levy, e a pessoa tem aquela tremedeira bem conhecida de pessoas que têm essa doença, e além dela acontece uma atrofia do cérebro, e que começa com sintomas como depressão, insônia. Então, nós detectamos, no caso aqui, a proteína DJ1. Então, como eu já disse, a DJ1 ela aumenta os corpos de Levy, que faz o bloqueio da sinapse nervosa e diminui o nível de dopamina. Então, já apresentaram aqui em outros seminários a fotolitografia. Nós também usamos a fotolitografia e fizemos esses eletrodos de platina no CNPEM. Então, nós conseguimos fazer um eletrodo de platina um filme fino de platina flexível e que pode ser descartável. É um eletrodo, o Murilo apresentou de maneira muito bonita os eletrodos flexíveis, e você pode fazer, então, um filme fino de metais com esse tipo de material. Você pode observar aqui um voltamograma cíclico em ferro do eletrodo. Vocês podem ver como tem uma boa reversibilidade e uma alta corrente, né? Você trabalhando aqui com um ferro, uma concentração de 1 milimolar. Então, se vê que é um sensor que pode ser aplicado tanto para biosensoriamento como para sensoriamento. Esse sensor ele foi publicado na revista faz pouco tempo, e quem tiver interesse, depois eu posso mandar o link. Ele foi, então, aplicado para dopamina, não coloquei aqui na apresentação, e também como imunossensor da proteína que eu já disse anteriormente. Então, o método de formação desse biosensor foi cistamina glutaraldeído. Esse método é muito utilizado para eletrodos de ouro. Depois a gente entra com a colocação do anticorpo, bloqueia os sítios não específicos com o BSA e entra com o antígeno. Para cada etapa que a gente tem aqui, tem um aumento de resistência, e a gente vai acompanhar o aumento de resistência depois para a curva analítica do antígeno. Então, aqui nós temos a curva analítica de 40 nanogramas a 150 nanogramas. O comum para o paciente que não tem a predisposição e não tem a doença de Alzheimer, ele vai
ficar entre 100 e 120 nanogramas por ml. E com limite de detecção de 7,5 nanogramas. Então, esse sensor ele pode ser aplicado futuramente para tentar fazer a detecção do mal de Parkinson. A partir desse trabalho, nós conseguimos, então, propor, agora no edital da CAPES, no programa de pandemias, a partir deles, fazer imunossensores descartáveis com e sem modificações de ouro e platina para a detecção da Covid-19. Um projeto de aporte razoavelmente grande que tive colaboração e tenho a colaboração dos professores da UFPR, Márcio e Luiz, são amigos de longa data, e o professor Fernando, que já apresentou hoje. Nós 4 estamos nessa empreitada, que a partir de agosto tentaremos fazer os sensores para a detecção da Covid. Vou falar rapidamente, porque eu acho que já fizeram muitas apresentações interessantes sobre os eletrodos screen printed, tem várias formas. O William já apresentou a história da tatuagem, o Murilo já apresentou o de flexível. Temos diversas formas de se fazer esses eletrodos e são muito úteis para as detecções, né? E temos alguns trabalhos dos grupos brasileiros fazendo, como já falei no slide anterior, por exemplo, o da Priscila, foi feito do grupo do professor Éder Cavalheiro, o do grupo do professor William, que estava na época no grupo do professor Tiago, e do professor Ronaldo também. Temos alguns trabalhos. Vindo dessas ideias, nós fizemos um eletrodo para detecção de vários analitos usando uma proporção muito simples de se fazer, usando base de unha e grafite sobre eletrodos PET. E eu vou mostrar a seguir como ele é feito. Ele é um eletrodo flexível que foi obtido de maneira muito, muito fácil. Eu acho que é legal colocar o vídeo para vocês, que fica mais simples de se ver. Então, vocês observam que é muito simples de fazer, você consegue fazer com grafite, esmalte de unha e uma garrafa PET. Fazendo o lixamento da garrafa PET é muito simples de se fazer. Então, nós fizemos a detecção, perdão, o trabalho da anterior, esse trabalho, perdão, não falei o nome da autora principal, da Isabela. Esse trabalho aqui, ele está como concorrendo ao prêmio CAPES de tese, né, em tese da Isabela, via o programa de pós em biotecnologia da UFSCar. Fizemos a detecção de hidroquinona, epinefrina e serotonina, mostrando então a versatilidade desse trabalho. Continuamos usando essa tinta e tivemos trabalho aceito essa semana na Journal Solid State Electrochemistry, trabalho da Gabriela, fazendo uma pequena modificação com glicerol para poder colocar ele em cima de esparadrapo. Trabalho da Diele com o pessoal da UFO também já está bem adiantado em fase de correção no Microchemical Journal. A aluna da Maiara também já tem feito trabalho com produção lá no pessoal da FRJ, fazendo esse trabalho com a mesma tinta, mostrando a robustez que ela consegue fazer lá e aplicar lá o sensor. E o trabalho da Jéssica também foi feito e já publicado em cima de papel impermeável. Então, dá para se fazer muita coisa com esse tipo de sensor.
Outro trabalho, o trabalho do Luiz, a gente conseguiu fazer um biosensor, nesse caso, fazendo um eletrodo de adesivo. Então, você faz um sticker, você faz um eletrodo assim, a partir de tinta, de verniz automotivo e grafite também. No caso, então, vou mostrar o vídeo que é mais fácil de explicar, mas tem também um outro trabalho que é um sensor flexível em cima de papel. Acho que vocês não estão ouvindo, mas tem umas musiquinhas bonitinhas. Os meus alunos são bem blogueirinhos, né? Então eles fazem as musiquinhas bem fofinhas para colocar. Esses vídeos estão nos sites das revistas, tá? Então consiste apenas em pintar a folha e aí você leva essa folha para a impressora de corte. Essa impressora de corte, o professor William já apresentou, o professor Tiago, o Wendel. Então, é uma impressora muito útil no laboratório, né? Dá para se fazer muita coisa. Nesse trabalho, a gente usou o eletrodo de referência e o contra-eletrodo, todos eles são de carbono para não ter problemas, né? E pensar muito na simplicidade, né? Esse eletrodo, então, foi aplicado para detecção de dopamina, e eu acho que o avanço do trabalho está aqui, né, na imobilização de glicose oxidase sobre o eletrodo de papel. Isso conseguimos fazer, então, acompanhamento da redução de peróxido, da formação dentro da reação enzimática, e aí foi um eletrodo que se pôde aplicar para biosensoriamento também, né? Então, ele é um biosensor e um sensor. Outra linha do laboratório é se produzir filmes finos também com materiais do dia a dia. Começamos com tapioca. Então, a tapioca, se vocês observarem, quando você aquece a tapioca, ela vai formar um aglomerado quando vocês comem. Eu coloquei um leite condensado aqui para deixar bastante gente com fome. Então, a partir dessa ideia, nós produzimos vários trabalhos. A gente colocou carbon black, nanotubo de carbono, nanotubos de titânio, com vários pesquisadores de diversas localizações do Brasil. Fomos capa da eletroanálise em 2018, então aqui eu peguei um trabalho, que é o trabalho da Jéssica, como exemplo. Então nós utilizamos os nanodiamantes e fécula de batata, que vem nessa mesma linha da ideia da tapioca. E a partir do aquecimento da fécula de batata, dá para se produzir, em meio ácido, se produz um filme fino por causa dos amidos que tem nesses produtos. E conseguimos, então, a partir desse filme fino, imobilizar a tirosinase de maneira direta e se fazer um biosensor para detecções de fenóis. Nanodiamantes são materiais pouco utilizados ainda na literatura, poderia se utilizar muito mais, é um material muito interessante, que tem uma certa condutividade por causa de grupos funcionais, e tem um pouquinho de nuvem pi sobre eles para poder fazer essa condução. Aqui, se você olhar os pontinhos são os nanodiamantes que estão dispersos nesse aglomerado de fécula. Aqui alguns resultados mostram que tem grupos funcionais que dá para fazer mobilização direta enzimática, no caso aqui C-OH, que a gente fez a ligação EDCNHS, e aí dá para se ver um aumento de corrente, fazendo então a detecção a partir da redução. Uma linha também que nós estamos usando no laboratório, que parceria com o professor Juliano Bonassin e o professor Rodrigo Munhoz, eles ajudaram a dar esse start no nosso laboratório, estamos conseguindo fazer trabalhos bonitos. Também o professor Márcio e o professor Luiz, da UFPR, aqueles lá do projeto da Covid também.
Então, nós temos feito trabalhos com impressão 3D. Temos, geralmente, impressão com laser, a estereolitografia, e a gente usa, no caso, o FDM, que na realidade, você derrete um composto, você derrete um polímero, e com esse polímero você consegue, porque ele tem material, no caso, material condutor junto, você consegue fundir e produzir sensores. O Vitor já apresentou de maneira brilhante a história de armazenamento de energia. Temos também com impressão 3D, o professor Munhoz já fez, ele vai ter uma apresentação só para isso amanhã, muito bonito também, com certeza. Da analítica química acta, o Pumera tem feito muitos trabalhos, quem quiser ver essa linha de pesquisa de 3D, tem muitos trabalhos. O professor Bonassin, então, também já tem vários trabalhos publicados, se vocês quiserem ver, o professor da Unicamp. O Neil é um pesquisador muito forte, também tem feito trabalhos interessantes, e dá para se aplicar em muitas coisas, né, esse tipo de material. Quem tiver interesse de leitura, eu posso até depois colocar aí no YouTube, no Meet, a gente foi capa da Analítica Química Acta mês passado, e tem vários trabalhos que levantam a importância e conseguir se desenvolver essa linha de filamentos, produção de filamentos e impressão desses filamentos condutores. É muito importante esses filamentos serem tratados quimicamente ou eletroquimicamente. Nesse trabalho aqui, o professor Juliano fez o tratamento eletroquímico e observou a diferença, formação de grafeno oxidado e grafeno reduzido. Então, observa-se que tem uma mudança da superfície após esse tratamento eletroquímico. Fizemos também esse outro trabalho que foi capa da Analyst mês retrasado, que a gente faz vários estudos com vários tratamentos para tentar entender essa superfície desses materiais condutores. Nesse trabalho da Cristiane, nós fizemos o tratamento de superfície de grafeno PLA. Então, tem tratamento com DMF, hidróxidos, ácidos, a gente fez vários tratamentos. E observa que cada tratamento há mudança, aqui no caso, na presença de hexaminrutênio e dopamina. Você observa muito a diferença para cada tratamento eletroquímico. Então, o tratamento eletroquímico para essas superfícies é muito importante. Aqui é um trabalho do professor Juliano também, que fez a modificação desse material grafeno PLA com níquel. Já fez o filamento com níquel e modifica também com níquel. Então, é muito bonito, dá para se ver as nanopartículas, dá para se aplicar para sensoriamento e biosensoriamento. Vindo nessa linha, nosso grupo produziu, então, o óxido de grafeno reduzido para fazer o sensoriamento e o biosensoriamento. Produzimos, então, a célula eletroquímica com os 3 eletrodos, e o eletrodo de trabalho a gente fez o tratamento, método de Hammer, para poder fazer o óxido de grafeno reduzido. Então, após o tratamento com ácido para abertura dos grupos funcionais DMF, para poder dissolver um pouco o PLA, a gente entrou com o boridreto. E observa-se, então, um aumento muito grande de corrente em ferrocenometanol. É interessante se falar também que o uso de ferrocenometanol e hexaminrutênio para esse tipo de trabalho ele é melhor que ferro e ferro, para quem tem interesse de se trabalhar. Então, foi aplicado para a serotonina, já falei em trabalhos anteriores, mas lembrando, serotonina é o hormônio da felicidade, e catecol, que ele tem mais uma pegada ambiental, e para o catecol foi mobilizado a enzima tirosinase junto com o DHP. O professor Fernando já fez também a apresentação, o Vitor falou alguma coisa de Carbon Black. Nós fizemos com o Gustavo, que é o aluno de doutorado lá do professor Márcio e do professor Luiz, um biosensor, um imunossensor para hantavírus, para a detecção do hantavírus, que é uma proteína específica do que o hantavírus ele produz. Poderia ser usada essa plataforma para a COVID? Muito provavelmente. No caso da COVID, seria aí a proteína S1, S2, que daí a gente pode discutir isso lá na apresentação que a gente vai fazer lá com a Mayara no próximo mês. Mas você, fazendo essa produção desse imunossensor com Carbon Black, a partir de cada etapa que você faz aqui, você tem um aumento de resistência ou diminuição de corrente, como já dito naquele trabalho anterior lá da Gabriela. Então, usou Carbon Black, fez todas as caracterizações, observou que no Carbon Black tem esses grupos funcionais, então foi feita a ligação direta,
via DCN-HS do anticorpo para a ligação do antígeno e, então, posterior curva analítica. É muito interessante que esse trabalho a gente conseguiu fazer já em amostras reais cedidas. A gente produziu, né, uma amostra, a amostra ela foi cedida, o soro, e a gente conseguiu fazer o spike dessa amostra e observou também uns bons resultados de adição e recuperação. Como conclusão, é possível preparar novos dispositivos eletroquímicos com baixo custo. Filmes finos, como as outras apresentações já de hoje, também são feitos e produzidos, feitos em laboratório a um baixo custo e usando materiais do dia a dia, como eu mostrei, tapioca, fécula de batata. Novas tintas condutoras, eu acho que são alternativas muito boas para a eletroquímica, para a gente fazer sensores flexíveis. Novos substratos, como a história da garrafa PET ali, tem atraído interesse e a baixo custo. Não precisa trabalhar com material flexível de alto custo, como foi no caso do... O Murilo já mostrou um material mais rígido, que é o bambu, e nós mostramos aqui um flexível, que é fácil de se fazer e apenas lixando você tem um material um substrato bom para se aplicar. Eu gostaria de agradecer essa molecada aí que tem confiado na gente. Cristiane, Daniel, Gabriele, Giovanni, Ian, Jéssica, Jefferson, Júlia. Tem que falar o nome de todo mundo, que todos estão ajudando no evento. Luiz, Paulo, Rafaela, Vinícius e Wilson. Aí os colaboradores eu deixei aqui. Gostaria de agradecer principalmente ao professor Fatibello pela toda a formação, o professor Zucoloto, que tem me ajudado no pós-doutorado, e toda essa galera aqui, que sem esse povo aqui, a gente não consegue fazer ciência, tá bom, gente? Obrigado, vou fechar aqui a tela para poder ver vocês e abrir as questões. Mais um último slide antes. Agradecer ao Programa de Ciências de Materiais de Sorocaba e da PPG Biotech. Agradecer também ao Centro de Ciências Agrárias, né, onde eu estou situado, CAPES, FAPESP, CNPq, que sem eles nós não conseguimos fazer essa ciência, né. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Vou fechar aqui, vai demorar um pouquinho, o computador está um pouco lento, tá bom? Oi, Bruno, perfeito. Enquanto você fecha aí, a gente já gostaria de te agradecendo pela ótima, brilhante apresentação, muito interessante trabalho, tá? Mostrou um pouco do grande potencial que esses sensores e biosensores eletroquímicos podem ter, né, para diferentes tipos de amostra, rotas de fabricação, né, que muitas vezes a gente lê nos artigos, e quando a gente visualiza num vídeo desse, não imagina que pode ser tão simples, né? E o pessoal às vezes tem um certo receio de fabricar, porque envolve muitas etapas, mas no fim são etapas sequenciais que a gente consegue executar muito bem e ter uma performance legal desses materiais, né? Eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Tem bastante pergunta aqui que a gente recebeu. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Charles de Lima Brito, tá? Ele pergunta o seguinte: para os estudos com a imobilização de DNA, como foi feito o teste padrão para que ocorra a hibridização? Sabe-se o tamanho do DNA que será hibridizado? Tá, para esses tipos, sensores de DNA, você tem que trabalhar geralmente entre 20 e 30 pares de base para não ter o hairpin. Então, a gente escolhe, tem os programas, eu não tentei aprofundar em nenhum trabalho aqui, mas tem os programas de biotech que a gente produz essas sequências, e a gente leva para todos os estudos teóricos, a gente vê se realmente vai ter a ligação com a predisposição e depois não ter a ligação com a sonda saudável, né? E após esses testes teóricos, a gente vai para a produção, a gente encomenda essas sequências, no caso aí são tioladas, né, para ligação direta ao ouro, e o incrível que pareça, a gente ainda não conseguiu os trabalhos para detecção em amostras reais. A gente acabou parando e esperando que tenha algum tipo de contato com alguma empresa para andar com isso, né? Perfeito. Bruno, tem outra pergunta aqui do Paulo Henrique Estrela. Ele pergunta o seguinte: é possível utilizar nanopartículas de ouro modificadas com DNA, ou seja, explorar essa relação tiol-ouro para modificar eletrodos de carbono? Essa é a primeira pergunta. E qual a diferença de custo de DNA com tiol e sem tiol? A diferença de custo, pela última primeira, é R$500, R$800 mais ou menos por sequência, né? A gente está falando aí de cada sequência, pensando nas 3 sequências, a saudável e a predisposição com a alvo. Cada uma aí está falando em R$3, R$4 mil cada sequência.
Com certeza, modificação com certeza é algo que a gente tem começado a tentar fazer para fazer os sensores. Eu acho que é uma saída, se baixa o custo. Por exemplo, o Thiago apresentou já, os dois Thiagos apresentaram modificações de superfície interessantes que se dá para fazer em cima de eletrodos de carbono e com certeza pode-se ter bons resultados, não tenho dúvida. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do Guilherme Alves. Ele pergunta o seguinte: você pode comentar mais sobre a tinta, fabricação, composição e quais substratos essa mesma tinta ela pode ser aplicada? Alguma coisa a gente acaba segurando porque a patente está para sair hoje. Nós tivemos reunião ontem, né? Mas basicamente se pode misturar diversos tipos de esmaltes, desde que não seja colorido, porque o colorido tem partículas metálicas e se for interesse pode até tentar, mas muitas vezes não é, né? Então pode dar interferência. Mas geralmente a base, você pode pegar uma base, a gente pegou a mais barata que tinha num lugar aqui de Araras e foi ela que continuou dando certo. Então, basicamente, grafite, a gente tenta usar um grafite de qualidade. Eu tinha discutido muito com o Fatibelo isso, e eu tento usar um grafite que é um pouco mais puro, né? Mas dá para se usar, tipo, conversando com a Maiara, dá para se usar grafites diferentes para baixo custo para poder se fazer isso. Então, que é aquela história, a granulometria do grafite vai influenciar, tem que tomar muito cuidado, e a qualidade do esmalte vai influenciar também, tem que tomar cuidado com isso. Então tem que se observar e ver esse tipo de coisa. A densidade muda, você pode usar óleo de banana para dissolver, e aí brincar com essas histórias para poder ter um material mais fácil para se trabalhar, né, um custo, mas tem que se perceber a densidade e como vai estar a granulometria desse grafite para quando você fazer o silk ele não sair e ficar flexível. Né? Certo. Ótimo. Tem até uma pergunta da Ingrid aqui, que Jardim, ela está mais ou menos relacionada nessa resposta que você deu agora, né? Por exemplo, quais que são as técnicas que você utiliza para caracterizar a tinta, para, por exemplo, avaliar a viscosidade, condutividade, homogeneidade da dispersão? É o FMG. A gente usou um grindômetro para poder fazer essa visualização, não é caro, cerca de R$1.000 você compra um grindômetro e você consegue ver esse número de partículas. Com relação a gente usa para teste, a gente usa o multímetro mesmo do laboratório e foi bem aceito nos artigos, porque a gente tenta usar facilidade, né? Para buscar isso. E os testes eletroquímicos, a impedância, a voltametria cíclica, as voltametrias pulsadas, né? A partir desses testes eletroquímicos, a gente tenta observar e entender. A gente não faz nada muito físico, né? Certo. Não conseguiu chegar ainda nesse ponto, eu acho que via de custo também acho que é complicado, mas dá para você ter bons resultados, e eu acho que é um caminho também, viu? Buscar testes físicos para tentar se entender melhor isso. Tá. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui do Paulo Vitor, Bruno, que ele pergunta o seguinte: quais são as limitações dos eletrodos impressos com o uso de solventes orgânicos, como acetona e o diclorometano, por exemplo? E existe algum tipo de dispositivo que já tem esse tipo de aplicação, por exemplo, que possa resistir nesse meio? Isso é um calcanhar de Aquiles muito grave, porque assim, se você usar esses solventes orgânicos, você vai derreter a tinta. Muitas das tintas elas saem. Então, nesse momento, a gente ainda não conseguiu. O que a gente pode se pensar é tentar botar alguma barreira, né? Um Nafion, algo assim que se possa melhorar, mas ainda é um calcanhar de Aquiles. É muito problemático isso, para solventes orgânicos. Tem que se trabalhar muito, parar e debruçar 2, 3 alunos para tentar pensar nisso, mas ainda não, no nosso grupo ainda não se tem, mas eu acho que seria um caminho muito bonito e muito interessante de se publicar artigos. Viu? Certo, bacana. Tem uma pergunta aqui daí para a gente finalizar e continuar dando andamento no evento, Bruno, que é o seguinte: a Carla Beatriz, ela pergunta numa questão mais, acho que mais em relação aos contatos mesmo. Como que o contato dos eletrodos impressos fabricados com deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Fabricados, ele é feito com o potenciostato, né? Provavelmente ela está perguntando como que é feita a conexão ali. Tá, no trabalho da Isabela, se vocês quiserem, depois eu mando. Se ela mandar uma pergunta, eu mando. Lá tem como se fazer. A gente comprou em Curitiba um macho fêmea. Aí, na realidade, comprou a fêmea, né, do contato. A gente fez a solda, então dá R$1,50, R$1,50 mais ou menos o contato elétrico, e faz o contato elétrico com os 3.
No trabalho da Jéssica, a gente fez um design para se conectar os 3 eletrodos de maneira direta no potenciostato. Já entra com o jacarezinho, e tem esse. No trabalho do Vinícius, aquele trabalho da 3D, por exemplo, ele já faz direto o pininho do potenciostato, a gente tirou o jacarezinho e já entra direto na celinha. Então, dá para se fazer o contato elétrico a um baixíssimo custo. Se ele quiser, a gente manda como se fazer, muito tranquilo. Só mandar uma pergunta para a gente aí que a gente manda. Perfeito. Bruno, tem mais uma série de perguntas aqui que você já, como organizador e idealizador do evento, já sabe que vai estar recebendo aí por e-mail, tá? Queria te parabenizar novamente pela ótima apresentação, bastante didática. Pessoal, acho que é bastante legal os alunos poderem ver realmente por meio desses vídeos, como que os eletrodos são fabricados, né? Que realmente são etapas simples que levam até eletrodos com uma performance bem interessante, né? E toda essa versatilidade desses sistemas, né, seja por screen printing, por impressão 3D, como montar esses eletrodos, né, entendimento dessa química de superfície, para a gente pensar em funcionalização, para a gente pensar na aplicação, né, então acho que isso aí foi fundamental, você conseguiu abordar todas essas questões, né, para a gente desenvolver bem melhores sensores, biosensores e, se possível, aplicar lá para Covid-19, né, isso. Então, gostaria de agradecer novamente, e alguns alunos aqui pediram referências e tal, depois você pode conseguir responder eles, mandando alguns artigos, né, e eles conseguem acessar o material suplementar com esses vídeos, né. Então, parabéns novamente, e a gente vai dar sequência, então, agora ao próximo apresentador. Obrigado, Bruno. Obrigado.